Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre o Gigante da Colina no mercado. Tem novidade do basquete, né? Que troca de comando técnico. Tem também, começa nessa terça-feira a venda dos ingressos para o jogo contra a Chapecoense pela segunda rodada do Brasileirão. Tudo isso. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E quinta-feira, às 8 da noite, a bola vai rolar. E como vai rolar? Lá em São Paulo, Mirassol e Vasco é a abertura do Campeonato Brasileiro. Pode falar em abertura do Campeonato Brasileiro, no jogo seguinte, né, contra o Mirassol, contra a Chapecoense em São Januário, no dia 5 de fevereiro. Já começa nessa terça-feira a venda dos ingressos. Vou deixar na descrição um link, né, os valores, né, de cada plano de sócio, porque cada plano tem um preço. Também valores para o público geral e para a torcida visitante. E os sites onde quem quiser comprar um ingresso para esse jogo contra a Chapecoense, a Chapecoense que se tornou depois da tragédia, né, que vitimou um time da Chapé, uma espécie de segundo time brasileiro, né? É como o América aqui no Rio, é chamado de segundo time. No Carioca, a Chapecoense se tornou um segundo time no Brasil. Eu torço pelo sucesso deles, claro, menos quando enfrenta o Vasco. E vai ser um reencontro, né, no Vasco com a Chapecoense. Bom, e espero que a torcida lote São Januário, empurre o time nos 90 minutos para vencer a Chapecoense e quem sabe vencendo o Mirassol fora e a Chapecoense, daria um belo de início do Vasco no Brasileirão. Bom, e no basquete, uma mudança, né? Saiu o Léo Figueiredo, entrou o Cássio, né? Agora como novo treinador de basquete. O Léo foi um belo de treinador, né, nas duas últimas temporadas, quando o Vasco tinha um dinheiro forte, né, no basquete, chegou até as quartas de final duas vezes, saiu um antigo investidor e o time está sofrível, está sendo um saco de pancada no basquete. Espero que o novo treinador consiga dar um up nesse time, que o Vasco se recupere no nosso basquete Brasil. Bom, e o Vasco no mercado ainda está com jogadores para sair, para abrir folha. Não descarta em desfazer do Hugo Moura, do Tchitchê, também do DVD, né? Ainda há ofertas pelo jogador. Se o atacante receber uma proposta boa para ele, boa para o Vasco não vai criar empecilhos para o jogador possa ir para um novo clube. E também o Vasco procura ainda reforços, volantes, procura reforços para a defesa, procura um lateral esquerdo para ser reserva do Lucas Piton. Pelo visto, o Vitor Luiz não agrada o Fernando Diniz, já não sei disputa de pênalti, que ele bate pênalti muito bem, inclusive contra o Fluminense, o Vitor Luiz foi um dos que bateram a penalidade. E reforço um centroavante para o ataque, pelo menos para disputar a posição com o Bremer. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, que a janela do primeiro semestre fecha no início de março. Ainda tem
jogo nesse xadrez para o Vasco jogar e trazer reforços à altura do Vasco. Mas será à altura devido à fragilidade financeira, já que boa parte do dinheiro da venda do Ryan, o Vasco vai antecipar aos credores da recuperação judicial. Lembrando que o Vasco está numa recuperação judicial, não é brincadeira, então tem que honrar esses compromissos. E a diretoria pensa com o dinheiro do Ryan antecipar muito dessas parcelas aos credores e uma parte ainda para reforçar a equipe, mas é uma coisa que não tem escapatória, é uma boa ação da diretoria, já que ela optou pela recuperação judicial, ela espera tocar o clube enquanto não vem um investidor com a recuperação judicial. E é isso que eu falo, quando não tiver dinheiro novo entrando, não tiver um investidor para ajustar financeiramente com a recuperação judicial e ao mesmo tempo reforçar a equipe, vai ter nível de contratações, como veio do João Rogers. Olha, eu estou vendo muitos colegas elogiando pra caraca o colombiano, mas eu aguardo com prudência, vou esperar um adversário maior, não só o Rogers como o Alan Savina. O Alan Savina está me deixando apavorado. Adversários maiores para criticar, elogiar com maior certeza, por assim dizer. O Rogers foi muito elogiado ontem, mas quero que ele seja elogiado com adversários de prateleiras acima, times de baixo investimento, e acaba sendo enganoso. Então vamos aguardar adversários maiores. Bom, mas nomes desses possíveis reforços estão sendo guardados a 7 chaves, a diretoria, o pessoal da BTB Esporte falou de Davidson, depois a diretoria mesmo, fonte ligada à diretoria falou que não se tratava do Davidson, não estão procurando o Davidson. Então vamos aguardar que eles estão trabalhando em segredo, que esse segredo seja bom para o time e para a torcida. E para encerrar o nosso Esperta Vascaíno, o colega Lucas Pedrosa falou que a diretoria estuda fechar São Januário apenas em 2027. Como é que é, meu irmão? Espero que seja furo, não seja furo, seja uma barrigada no Lucas Pereira. Também confundi tanta ira que eu se proceder essa informação. São Januário vai fazer 100 anos, beleza? Mas quem frequenta São Januário, o estádio de 90 e poucos anos, sabe que precisa de obras para ontem. Vamos esperar o quê? Uma tragédia para depois perceberem que precisava para ontem obras. Que o São Januário nunca vai acabar, mas ela precisa ser monetizada, ela precisa ser aumentada para abrigar mais vascaínos. Eu tenho falado há tempos aqui que a diretoria, caso não conseguisse uma conquista, como se tivesse ganhado a Copa do Brasil, não precisava, mas usaria um potencial construtivo, a obra de São Januário, para bandeira para a reeleição do presidente Pedrinho. Ainda não se falou em um concorrente, que vai disputar com ele, se é que alguém vai disputar com ele,
O colega Fábio Avezedo, que está até fora do Brasil, né? Está passando férias fora do Brasil, falou uma vez que ele seria candidato único. É até lógico isso, porque o pessoal contra a SAF é eternamente grata ao Pedrinho, porque trouxe o futebol de volta para a associação. Vamos convenhar que o Vasco é a SAF, mas quem está administrando a SAF é a associação. Então faria lógica. O Léo Luciano, por exemplo, na eleição que ele perdeu para o Pedrinho, enquanto o Pedrinho dizia que faria uma política de jogo de cintura com a 77, que ia fiscalizar, mas faria uma política unida com a 77. O Leve falou que faria o que o Pedrinho fez. Então eu acho que tu vê que assomamos, na verdade, tem cadeira no conselho, mas não faz oposição ao Pedrinho. Então, vamos convencer que o Pedrinho tem uma coisa que o Eurico, o Roberto Calçada, deve estar com inveja aonde eles estiverem, né? Que Pedro é o único que não tem oposição de verdade, né? Aquela oposição fervorosa não tem. Então faz sentido ele ser um candidato único. Mas que usaria o potencial construtivo como maneira, e olha. Mas vamos aguardar cenas dos próximos campos, que eu acho, pela urgência, até porque foi uma luta para conseguir essa aprovação, né, do potencial construtivo na Câmara dos Vereadores. Estive lá com vários colegas no dia que os vereadores votaram pela aprovação do potencial construtivo. A luta depois para tirar do papel. Falta assinatura, claro, falta um comprador e assinatura. Mas se houver, por que esperar 2027? Centenário de São Januário? Eu acho que seria melhor começar essas obras e depois comemorar o centenário, com o São Januário modernizado. Então, é isso, galera. O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos, talvez. Até a hora do almoço e o Mano hoje com o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais. Acho que aí o colega Lucas Pedrosa falou que a diretoria estuda.